Eu acho uma coisa engraçada dos casais que entram em crise e falam que querem abrir a relação. Pra mim, isso é só um trampolim pra pessoa se separar. Não queremos... É muito radical se separar. Então você fala, vou abrir a relação, porque aí vai o negócio aos poucos. Aí daqui a pouco vai cada um morar numa casa, entendeu? A pessoa aluga um Airbnb, o outro fica no apartamento, aí a coisa vai indo, entendeu? E aí, de repente, você se separou. Sem nem perceber, achando que isso vai evitar o sofrimento que é romper o laço afetivo com alguém. Não vai evitar. Tem jeito melhor para lidar com as dificuldades de um relacionamento do que falar sobre isso, do que conversar? Até agora a gente não inventou um jeito melhor. Falar e também ouvir os outros costuma ajudar muito. Sabendo disso, a atriz Maria Flor e o seu parceiro, o filósofo e psicoterapeuta Emanuel Aragão, entrevistados desse episódio, criaram o canal Flor e Manu, em que partem da própria experiência para falar dos dilemas que também aparecem em muitos relacionamentos dos dias de hoje. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias a gente traz um tema novo para você. A atriz Maria Flor, que está na novela Garota do Momento, da Globo, e Emanuel Aragão viraram tão envolvidos com esse tema que em 2026 vão lançar o livro O Amor Ainda é Possível, pela editora Planeta. Na conversa com Gama, eles falam de crises no casamento, do tema do relacionamento aberto, do grande interesse das pessoas em falar de amor, de casamento, de crises conjugais. Escuta esse nosso papo. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Sim, muito legal. A gente vai dar aqui um especial na Gama sobre amor. E com vocês eu queria falar desse tema que vocês se tornaram especialistas hoje, que é relacionamento. Tem alguns temas aí dentro desse tema que são muito recorrentes nos dias de hoje, a gente vê aqui na Gama muito. E um deles é a imensa dificuldade em encontrar um parceiro afetivo quando parece que não faltam meios para você encontrar esse parceiro afetivo, né? Porque você pode botar a pessoa no Close Friends do Instagram, você pode curtir no Instagram, você pode estar no Tinder, você pode estar no Bumble, enfim, são milhares de possibilidades. Mas aí a gente fica pensando, queria ouvir de vocês, será que o problema é justamente esse, né? O ponto de partida ser sempre online? Será que a gente nunca vai encontrar um amor, sei lá, numa livraria, num curso ou até na balada? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que tem tudo a ver com isso. Primeiro eu queria falar que a gente acha muito engraçado, tem a ver com isso, né? A gente acha muito engraçado que é isso. Agora a gente virou especialista em falar sobre amor, relacionamento, casamento. Convidaram a gente para escrever um livro. A gente vai lançar um livro pela Planeta para falar exatamente sobre isso. O amor ainda é possível, exatamente nos dias de hoje, com tudo isso que a gente tem na mão como ferramenta para tentar se relacionar. E ainda assim a gente não consegue, né? E aí a gente acha engraçado, a gente fica assim, mas gente, por que a gente tá aqui agora falando sobre... Qualificado. Por que a gente é qualificado para falar sobre isso? Porque a gente tem um casamento de 10 anos? Será que é isso? E aí eu acho que tem a ver com a gente também conseguir, de algum jeito, conversar, né? No canal, a gente faz muito isso no Flor e Manu. A gente consegue conversar e partilhar as nossas crises, as nossas angústias sobre o nosso relacionamento. E aí as pessoas se identificam com isso e acabam se vendo também, né? E muita gente assiste com o namorado, então isso é uma coisa engraçada. Porque eu acho que a gente consegue abrir ali no canal um espaço de conversa, de diálogo mesmo, né? Mas eu acho que sim, eu acho que tem a ver com isso tudo que você está falando, que são todos os aplicativos de encontro, o Instagram, tudo isso, né? Parece que você tem muitas opções. Mas na verdade é como eu acho, na minha opinião, que a gente não tá de verdade a fim de ter uma relação. Porque uma relação dá muito trabalho. Estar com o outro dá muito trabalho. Né? Você marcar um encontro, vamos tomar um vinho, dá trabalho, você tem que ouvir o outro, você tem que estar aberto para ouvir o outro, você não pode chegar lá e falar, vamos rápido aqui para ver se a gente beija, ver se dá certo. Não é assim, é trabalhoso, o outro tem lá as questões dele, a energia dele, aquela coisa toda. Um encontro é difícil, né? Às vezes eu acho que as pessoas
se sentem talvez mais confortáveis nos aplicativos, trocando o WhatsApp, trocando mensagem no direct do Instagram, fantasiando vários possíveis encontros, do que realmente se propondo a sair da sua casa e se encontrar, né? A gente fez uma palestra ontem no Rio to See, e aí a gente tava falando isso, que as pessoas... Antigamente você ficava entediado em casa, quando a gente não tinha o celular, né, essa maluquice, você ficava entediado em casa e falava assim, cara, eu vou sair, eu vou ter que ir num show, eu vou ter que ir no bar, vou ter que encontrar alguém, eu vou procurar sair de casa para ver se eu faço alguma coisa da minha vida. Agora você não precisa mais, você fica em casa e parece que você tem o mundo todo, mas o mundo todo ele tá muito restrito, porque ele não tem nenhum encontro, né, não tem nenhum encontro físico, você não tá com ninguém de verdade ali, né, cara a cara, olho no olho. Isso, a gente tá perdendo isso, né? E isso faz com que também a gente não crie memórias das coisas. Então, se você não tá com a pessoa no bar e aquele dia a gente teve que pegar um táxi, ir pra não sei aonde, depois a gente resolveu numa outra festa. Você não cria mais essas memórias com as pessoas, né? Você tá o tempo todo falando com elas no celular, e o celular não gera memória pra ninguém. Flor, acho que você virou especialista mesmo, realmente, porque é muito bom isso de que a gente gosta desse flerte online, né? De que ele é mais confortável. E aí parece que a gente tá flertando e tamo, mas... E aí, né? Para nisso. Né? Super concordo com isso, acho que é muito mais seguro, né? Eu acompanho muita gente que a hipótese de ir flertar no mundo real é totalmente aterradora. Então, sem ter feito o perfil, editado as fotos, ter escolhido aquela frase que você sabe que você vai ser melhor, mais bem visto, assim, vamos dizer, com aquela frase. Então, e aí isso causa como contrapartida a dificuldade de se apaixonar, porque o apaixonamento depende de algum risco e de medo, né? O apaixonamento envolve um certo medo, né? Eu não sei se vai rolar. E agora? Caí? Me dei mal, né? O apaixonamento tem isso. Então, com o aplicativo, acho que, objetivamente falando, é mais difícil se apaixonar mesmo, né? De ser raptado. Isso é uma coisa. E o apaixonamento não é um relacionamento, mas é um começo para um relacionamento possível, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante, porque lembra dessa história das muitas escolhas, a oferta muito grande e tal, tem essa coisa na filosofia, uma frase do Descartes que eu acho muito boa, que é assim, a liberdade é só ter uma escolha possível. Isso é a liberdade. Quando você tem duas, você já está num conflito. Você já tem um problema. Imagina que você tem 500 escolhas possíveis. Aí você não vai conseguir ir para caminho nenhum. Você está paralisado, né? Porque a ideia de que você pode ter qualquer coisa e necessariamente alguma outra coisa que não é aquela coisa que você tem naquele momento, ela te deixa inviabilizado de estar em qualquer lugar que seja, né? Então, essa sensação de que você poderia estar sempre em outro lugar, o que também, isso é uma coisa que a gente fala muito também inviabiliza o levar adiante uma vida possível. A vida que eu tenho é essa. Ela é mais ou menos, ela não é incrível, ela é meia boca. Essa pessoa com quem eu tô, ela não é a pessoa, eu também não sou a pessoa, eu sou uma pessoa só, a pessoa ela também é essa pessoa, e é isso que a gente tem. Mas com essa ideia de que sempre tem alguma outra janela ou 75 abas abertas, ou no seu arquivo do Bumble, do Inner, do Tinder e do sei lá o que, qualquer que seja a coisa, você tem lá aquele arquivo, né, que você pode deslizar para ele. Então você tem é muito mais difícil de aceitar o mais ou menos. Quando você tem uma opção só, me arranjaram esse casamento, que droga, mas é o que eu tenho, porque nessa cidade tem só 5 pessoas, eu tenho que aceitar essa, entendeu? Acabou, não tem outra opção. E eu acho também que tem uma coisa que é estranha que tá acontecendo com a gente. Eu acho estranho a gente desumanizar aquelas pessoas que estão nos aplicativos, sei lá. Porque não são pessoas mais. Porque como elas não são reais, elas não têm matéria, elas são só imagens, você fica passando essas pessoas. É um grande cardápio de pessoas. Mas aquelas pessoas são pessoas, elas têm medos, elas têm inseguranças, elas têm coisas estranhas ou erradas, ou belezas que você não conseguiria ver ali naquela foto. Elas têm um monte de coisa que ali você não tem condição de realmente olhar e entender e descobrir. Então eu acho muito pobre para os relacionamentos humanos a gente se prender ao celular como ponte
para você encontrar alguém como meio, caminho, né? Para você encontrar alguém, um relacionamento, ou até uma amizade. Eu acho muito estranho. Eu acho que talvez os aplicativos eles consigam abrir pra gente, sei lá, essa possibilidade de encontrar alguém, mas que isso leve rápido a um encontro, né? Mas o que eu tô vendo, que a gente vê, é que as pessoas ficam muito tempo ali nos aplicativos e aquilo passa do aplicativo e vai pro WhatsApp. Então é uma coisa muito louca, que aí mudou o status da relação, agora a gente tá um pouco mais íntimo, então a gente vai deixar de falar pelo aplicativo e vai chegar no WhatsApp. É tipo assim, é uma loucura. E é impossível você vai pro Insta. Como é que você tem certeza que você fez uma escolha certa, né? Com tantas possibilidades, né? Enfim. E aí eu entro pra esse tema dos casamentos longevos, que também a gente também idealiza e a gente também não tem certeza se a gente tá no lugar certo, se a gente não devia estar olhando pra fora, enfim, porque nesses casamentos há relatos de que as pessoas olham pra fora e ficam com vontade de ser solteiros, né, de pegar geral. Mas aí quando você vai conversar com as pessoas que são solteiras, que estão nessa vida, não é que tá fácil, não é que tem 1000 pessoas realmente interessantes. Então como é que a gente lida com essa eterna insatisfação e por que a gente idealiza tanto, sabe? A vida do outro. Então, eu acho que essa ideia da outra vida, a vida que a gente poderia viver, é um tema que atravessa a nossa existência há muito tempo, né? Eu tô aqui, mas eu poderia estar em outro lugar. Isso é história humana. Eu tô nessa paisagem, mas eu poderia ser nômade e ir em busca de alguma outra coisa. A curiosidade, a descoberta, o novo, a novidade, uma outra coisa. Isso é um lado da história. O outro lado da história é exatamente esse conteúdo de idealização, que é a ideia de que um relacionamento vai te corrigir o seu desamparo. E não corrige. E aí quando não corrige, você pensa, mas talvez algum outro corrija. E não vai corrigir. Então essa montagem propriamente neurótica, né, que é assim, cara, eu acho que no amor romântico eu vou dar conta de tapar o buraco. Não tapa. E quando não tapa, você fala, então essa pessoa que tá errada. Deve ter alguma que vai dar conta. E não tem, não há. Por definição não há. Mas a gente continua achando que há. Então essa é uma parte do problema. Mas eu acho assim, quando a gente tá num relacionamento longo, a gente várias vezes fala assim, brincando, vendo o mundo do lado de fora, a gente tá aqui há 10 anos. E a gente fala, e eu falo isso para muitos pacientes que estão casados há muito tempo e pensam, mas será que... E eu falo, cara, o lado de fora é pior. Se não tiver horrível aí onde você tá, fique, porque o lado de fora é terrível. Assim, o que existe do lado de fora é uma fantasia de que tem alguma coisa lá, porque lá é uma selva, assim, é uma guerra virtual de bits que se atravessam, que você não toca em nada. Então... a gente, várias vezes a gente fala, será que a gente vai se separar? Será que a gente vai se separar? E eu genuinamente penso, cara, tomara que não. Porque só de imaginar a preguiça que me dá, meu Deus, a preguiça atroz de ter que enfrentar tudo isso de novo, de ter que conversar. Que legal, amor, que você tá aqui porque você tá com preguiça. Eu fico super feliz. Você continua junto, muita preguiça. Cara, muita preguiça de sair daqui, ter que ir à festa, entendeu? Ter que... Mas é porque eu acho que o mundo também tá mais duro, né? Eu acho que o mundo tá mais difícil mesmo. Eu fico vendo as pessoas jovens, por exemplo, hoje em dia, eu tenho muita dó delas, porque tá tudo... As relações estão tão superficiais, elas são tão rápidas, elas são tão, tipo, você... De repente você fica muito amiga dessa pessoa, e você ama essa pessoa, e você... E nada, parece que nada atravessa mais as pessoas. Você não sente mais as coisas. Tudo fica numa borda, mas aí eu acho, amor, de verdade, que a gente tem mais dificuldade de ser atravessado por afetos negativos hoje em dia porque a gente tem o celular. Antes a gente ficava na merda, a gente chorava, se enfiava debaixo da cama, não tinha o que fazer. Agora a gente pega o celular. Não tem mais vazio. O vazio existencial acabou. Acabou. É terrível, né? Mas a comparação continua, né, Flor? Vocês dois, vocês olham pro lado e falam, tem isso, tipo, com amigos, solteiros, ou, sei lá, um relacionamento de 2 anos, sem filhos. Olha muito, como é que é isso, assim, a coisa da comparação, como controlar isso? Eu não tenho inveja. Eu não tenho inveja de jeito nenhum. Via de regra, eu acho que as pessoas não estão... Eu acho que a gente não tá incrível, mas a gente tá ok, sabe assim? A gente tá levando. Eu acho que a gente tem um negócio que a gente consegue conversar, o que já é bastante coisa. Não, porque eu acho que isso é uma outra coisa também, né? Que eu acho que, sei lá, a gente viu muito filme onde americano que disse pra gente que a nossa vida tinha que ser muito incrível, né? Que a vida tinha que ser um negócio muito extraordinário. Que se você tivesse... É muito a biografia que a gente assiste de artista americano
que teve uma vida, de repente fez um sucesso, e é muito bom, né? Porque os americanos ainda fazem isso. Tem a partezinha do filme que eles editam rápido, que é o momento em que a pessoa tá ali, o Stallone, tipo assim, que ele vai treinar pra ganhar o negócio lá. Até que esse filme é bom. Mas, sei lá, tem sempre isso, né? Que a pessoa dá aquela editada no filme, fica meio rápido. E aí passa um ano da pessoa fazendo um negócio muito pra ela atingir o sucesso, pra ela chegar no auge, assim. E aí você chega no sucesso e aí tudo é incrível. E, cara, a vida não é isso, né? Você não vai... Tudo vai dar muito mais trabalho. Você não vai conseguir fazer uma edição rápida no seu relacionamento e vão passar ali 5 anos e, de repente, vocês vão ter uma casa super linda, filhos incríveis. Nenhum problema, viverão felizes para sempre. Quem inventou o viver felizes para sempre, né? Hollywood. Mentira, não foi Hollywood, eu sei. Mas, não, foi um amor romântico, né? Mas terrível, A gente, a cada metade tem milênios. E a gente acreditou nisso. E a gente acreditou que a vida tinha que ser incrível, que a gente tinha que ter um relacionamento incrível, que nada podia ser meio mais ou menos. E, de repente, eu acho também isso tem a ver com envelhecer e tal, e começar a olhar e falar qual foi a vida que a gente inventou pra gente, né? Porque a gente esquece, mas a gente inventa a nossa vida, né? A gente escolhe ali todo dia, a gente tá escolhendo que caminho que a gente vai, assim. Claro, dentro das nossas limitações sociais, dentro das nossas limitações, das nossas capacidades, dentro daquilo que a gente consegue, que a gente dá conta. Mas entender o que a gente dá conta, né? E eu acho que o relacionamento entra muito nisso. As pessoas acham que tem que ter um relacionamento perfeito, incrível, sem conflito. E aí, no mínimo conflito, elas desistem. Porque elas falam, mas eu poderia namorar outra pessoa que ia ser melhor do que essa pessoa. E, cara... Mas agora, falando em termos de comparação, olhando pra fora, eu não sinto... Eu olho pras pessoas e falo, cara, como é que eu posso te ajudar? Tá difícil, eu sei que tá difícil. As pessoas não conversam. Eu escuto isso todos os dias, especialmente de homens, mas de mulheres também. É assim, não, tô com essa questão com meu marido, com a minha esposa, não sei o que e tal, isso tá me batendo, essa coisa, e aí eu falo, bom, então acho que talvez seja o caso de pensar em conversar. A pessoa fala, mas falar isso? Falar isso pra ela? Eu falo, mas se você não vai falar isso, você vai falar o quê, meu Deus do céu? É isso que você tem que falar. Mas as pessoas não conversam, elas não têm condição de conversar, é um negócio muito assustador. E elas vão também, eu acho, se afastando do companheiro, do parceiro, da parceira, elas vão se afastando porque elas vão... um pouco escondendo a verdade delas, assim, porque elas têm medo de colocar o que elas estão sentindo e do que vai vir de volta, claro. E aí elas têm medo do conflito, muitas vezes, não querem o conflito, têm preguiça do conflito. E aí elas vão se afastando cada vez mais. Quando você vê, você tem um abismo enorme entre você e o outro, que você está dormindo todos os dias da sua vida junto. Que você tem filhos, que você tem uma vida, sonhos, projetos e tal, mas você não está conseguindo dizer pra ele... Cara, eu achei ruim que eu fui viajar e você não perguntou como é que eu cheguei. E aí você guarda que você achou ruim. Sim. Pessoas que têm que lidar com coisas muito mais complexas, tipo assim, filhos e brigas e relacionamentos, e a gente não tá... Assim, porque... Pessoas adultas. Pessoas adultas, então é muito louco, porque... Olhando, assim, várias vezes amigos e coisas, né, pessoas próximas, a gente fala, a gente vai envelhecendo, mas no relacionamento parece que a gente continua uns idiotas adolescentes, assim. E nesse tema da gente sempre estar insatisfeito, tem um tema que vai muito bem aqui na Gama sempre que a gente publica, que é o tema do relacionamento aberto, assim, né? Porque é um tema que ele gera muito interesse, parece que as pessoas querem muito saber sobre o relacionamento aberto, mas elas não querem nunca ter um relacionamento aberto. Então, o que vocês pensam sobre esse paradoxo, assim, esse desejo, quero saber muito, mas Deus me livre, assim? Pra mim tem duas coisas. A primeira se você é mulher, você tem que tomar cuidado pra entender o quanto que você tá sendo, de algum jeito, enganada pelo brother que tá te propondo isso. Então, se tá vindo de um homem, eu acho um pouco estranho. Tem que pensar bem, assim, por que esse brother tá me propondo isso? Porque, na verdade, os homens, né, culturalmente, eles estão o tempo todo... a permissão tá dada pra eles, socialmente, que eles podem transar com outras mulheres, né? Então, assim... Mas se o acordo é esse, se você tá afim de fazer esse acordo, tudo bem, mas vê aí se você não tá sendo engambelada. Essa é a primeira coisa que eu acho. A segunda coisa que eu acho é não fazer desse discurso uma verdade, porque agora é cool, é moderno, vamos ser não monogâmico e tal, virou um negócio que as pessoas falam. Não fazer desse discurso um discurso pra fora, né, pro mundo, e na verdade você tá sofrendo muito. Na verdade tá muito ruim, você tá muito incomodado, você tá muito triste, aquilo tá te fazendo mal. Então
Então eu acho que se te faz mal, não funciona. Eu acho que tem pessoas que têm essa capacidade de se relacionar e de tão abertas para outros relacionamentos ao mesmo tempo que tem um relacionamento. Acho que tudo é possível, né? As pessoas se relacionam de várias formas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, acho que é delicado isso. Não acho que é uma coisa assim que a gente pode ficar... Eu adoro quando a pessoa fala... eu sou não monogâmico. Aí você fala... legal. Mas é um prazer que a pessoa fala isso, com orgulho dela própria tá dizendo eu sou não monogâmico. Eu acho que tem que entender o quanto que isso te bate de verdade, assim. Você fala, cara, é isso aqui, eu tô aqui nesse aqui, tá tudo bem. A gente tá conversando sobre isso, a gente tá tentando entender como é que a gente leva pra frente esse relacionamento não monogâmico, enfim. Eu acho que tem uma coisa assim, que uma coisa um lado é a fantasia de que você não vai ter nenhum cerceamento do seu desejo, então o interesse nesse sentido, falar, cara, eu posso tudo, que é uma fantasia infantil, de onipotência, assim, tal, eu posso ter tudo, não vou ter nenhum limite, vai tal. Não tô falando que relacionamentos não monogâmicos ou abertos, ou que sejam isso, é óbvio que não, tem um monte de fronteiras, de acordos e tal, não tô dizendo isso, mas tem um lado dessa fantasia, né? Mas, por outro lado, a ameaça que vem junto com essa história. Porque, de alguma forma, a monogamia é uma outra fantasia de organização de limite. Que é uma fantasia também, mas que é assim, não, então a gente é monogâmico, então eu tô tranquilo. Não tá. Ninguém tá tranquilo, isso não existe. A gente está aí sendo atravessado no mundo de maneiras diversas e o acordo monogâmico ou o seu acordo não monogâmico muito maneiro, moderno e tal, também não é garantia de nada. Então, eu acho que essa ameaça é muito forte. Acho que muita gente tem assim, eu quero isso pra mim, mas eu não quero isso exatamente pro outro, é mais difícil, né? Então eu quero poder ter esse... quero ter liberdade, mas não quero que o outro tenha. Isso de fato, mas dá pra entender, gente. Sim, lógico, né? Sim. Eu quero isso, mas eu quero tudo pra mim. É uma posição infantil, normal, dá pra entender. Mas então, eu acho que tem que se compreender que isso não é a resposta, o graal, assim, sabe, para a existência, não é. É cheio de conflitos, é cheio de problemas, pode ser, assim, né, qual vai ser o limite que você vai estabelecer, aí você traz, não, então não pode se relacionar, mas não pode se envolver, mas o que é se envolver, é muito, muito, muito complexo e tudo bem, assim, mas eu acho que a gente tem que entender essa complexidade, não achar que isso vai resolver as coisas, né, eu acho que essa que é a nossa, a gente fica buscando alguma espécie de fórmula, né, então a fórmula nova é essa, a fórmula nova é não monogâmica, ou é aberta, ou é o que seja, não é, a gente está aqui tentando. Agora, me interessa, de certa forma, essa espécie de fenômeno, que é uma espécie de correlação entre a não monogamia e a geração Z, assim, de como que a galera mais jovem lida com isso de uma forma que parece mais desapegada. Só que quando pega, né? Não sei. Quando a pessoa se apaixona e ela vira monogâmica rapidinho. Não sei se... Só que não pode virar monogâmico, porque é tudo muito fluido, não pode dizer que quer ser monogâmico, não pode, mas ela gostaria, mas aí não pode, porque agora tá errado. A pessoa de 25 anos não pode dizer que quer ser monogâmica, que pega muito mal. Aí tem essa coisa que eu não tenho direito eu não sou dono do outro, essa é uma coisa de posse. Aí começam umas falas, assim, complexo, que eu fico muito irritada. O tema do relacionamento aberto, ele aparece quando o casal tá em crise. Na maioria das vezes, né? Então tá bom, então vamos tentar ali abrir esse relacionamento. Então eu queria saber de vocês, que tipo de crise conjugal vocês consideram, assim, capaz de transformar um relacionamento por um lado positivo, com mais tesão, mais amor, mais verdade. Até que ponto uma crise pode ser boa pro relacionamento, pode transformar? Como seria essa crise capaz de transformar? Eu acho muito bom que os casais entram em crise e falam, então vamos transar com outras pessoas. Não, mas olha só, você tá em crise com o outro. Aí você fala assim, cara, a gente tá em crise, a gente tá aqui numa mega crise e tal, a gente não tá conseguindo conversar, a gente não tá se entendendo, não sei o quê. Então vamos transar com outras pessoas. Pra quê? Pra ver se a gente se decepciona muito com essa trepada, ou a trepada é muito ruim. Você vai pro mundo e fala assim, caraca, que desespero, vou ter que fazer aquele troço funcionar. Pode ser uma opção. Ou você vai pro mundo e fala assim, cara, me apaixonei e tal, nunca mais eu vou voltar pra aquele mala que eu tenho uma relação e que tá aqui há, sei lá, 5 anos infernizando a minha vida. Então eu acho uma coisa engraçada dos casais que entram em crise e falam que querem abrir a relação. Pra mim, isso é só um trampolim pra pessoa se separar. Não queremos... É muito radical se separar. Então você fala, vou abrir a relação, porque aí vai o negócio aos poucos. Aí
Aí daqui a pouco vai cada um morar numa casa, entendeu? A pessoa aluga um Airbnb, o outro fica num apartamento, aí a coisa vai indo, entendeu? E aí de repente você se separou. Sem nem perceber. Sem nem perceber, achando que isso vai evitar o sofrimento que é romper o laço afetivo com alguém. Não vai evitar. Mas tudo bem, vamos se enganar aí, tem a galera que se engana. Sobre as crises possíveis. As crises que podem ser criativas. Eu acho que todas as crises são criativas. Que se você escolher ficar, se você falar, estamos em crise, como é que a gente sai da crise? Como é que a gente faz pra a coisa pensando aqui girar? Na nossa história, que a gente passou por algumas crises nesses últimos 10 anos, eu acho, né? E entre a gente, assim. E eu acho que tem algumas coisas que são super importantes. Me vem à cabeça agora, por exemplo, quando dá muito errado pra um dos dois, né? Quando a vida dá errado, sabe assim? A vida várias vezes dá errado. E aí algum dos dois fica fudido, assim, na merda. E aí nesse momento você é obrigado a revisar o outro, né? Então esse que tá olhando fala, cara, aquele outro não é mais aquele, então eu fico aqui ou não fico, como é que é isso, como é que eu lido com isso? E você mesmo é obrigado também a revisar a sua própria autoimagem, vamos dizer, a sua própria fantasia de si mesmo em relação a esse outro. E isso é uma chance por uma nova perspectiva de troca, de confiança e de compreensão do outro muito interessante, eu acho assim, muito, muito rica, sabe? Vamos dizer assim, quando não é a máscara cai, né? Mas quando a idealização quebra, vamos dizer assim, quando a idealização, quando tem uma falha grave, assim, que pode ser, as pessoas muitas vezes pensam em traição, a crise é uma traição, até pode ser, eu acho que até a traição pode funcionar para isso, né? Pra você falar, olha, tem esse problema aqui, tem essa coisa, mas a traição dá medo de perder, aí o medo de perder, você vai pensar sobre isso. Não tá dado, não é assim um ponto pacífico e tal, mas eu acho que essa situação de quando o outro ou você tem que revisar a sua vida, e aí isso faz uma dinâmica, uma gramática que estava já estabelecida e fixada circular, sabe? Se movimentar de novo. Eu acho que isso é super um momento interessante e rico, assim, para um casal. Ótimo. Mexer nas estruturas, né, gente? Sim. Muito obrigada. Ótimo falar com vocês. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com Ana Sui sobre narcisismo e amor, com Carol Tchoukian sobre relacionamento amoroso e a crise de atenção que a gente enfrenta hoje, com Camila Frender sobre dates, encontros e desencontros amorosos. Nas principais plataformas de áudio como o Deezer, o Spotify, o Apple Podcasts e também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.